Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Pois bem, estamos em mais uma live. Já quero agradecer a tua presença aqui, a tua audiência também, você que está assistindo ao vídeo. E, obviamente, quero já entender que se você está aqui, você é cristão, ou é um cristão ou é uma cristã, porque senão talvez o assunto não lhe interesse, caso você não seja. Mas se você é cristão, se você é cristã, independentemente da sua denominação, eu acho que o assunto vai lhe interessar, é interessante. E fica aí, você pode estar se perguntando qual é a igreja, né? Que igreja é essa a qual eu nunca devo pertencer, né? A qual nunca devo fazer parte, a igreja a qual eu devo evitar pertencer. E nós vamos aí trazer essa resposta aqui nesse vídeo, talvez seja uma série, tá? Eu preciso trazer várias informações, é um assunto um pouco complexo se formos tratar sobre ele com profundidade, mas eu vou buscar ser o mais objetivo possível, para que vocês entendam, tá? Já quero agradecer aí a missionária Antônia Lima, a paz do Senhor, muito obrigado, missionária. A Janete Pinheiro, Congregação Cristã no Brasil, a paz do Senhor, Maria, Mariano, Emília, Emília Scapini também, boa tarde. Glórias a Deus. Então, muito obrigado aí a vocês, tá? Que já estão aqui conosco. Então, pessoal, vamos lá. Que igreja é essa a qual uma pessoa, um cristão, uma cristã nunca deve fazer parte, nunca deve pertencer, nunca deve, tem que evitar de toda forma pertencer a essa igreja? Primeiro eu vou trazer uns pontos aqui. Como é que tá o som aí, pessoal? Por favor, me dá um feedback aí, tá? O som tá bom? Tá com ruído? Ivone Luzinete Barros, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Isa Souza, boa tarde. Tamiri Silva, a paz do Senhor. O som tá ótimo, muito obrigado. Pessoal, deixa eu me justificar aqui também, eu não estou muito bem. Eu estou com sintomazinhos aqui chatos, aqueles sintomazinhos de gripe, né? E na época que nós estamos vivendo agora, mas não é nada grave porque já tem uns dias e só aquele enjoo, aquela situação, mas vamos lá. Isso aqui não interessa, apenas me justificando para vocês que me acompanham sempre, o porquê não ter feito live ontem, enfim, e porque eu estou também com a voz, né, meia pastosa e tal. Mas vamos lá. Olha aí o Barba Ruiva, meu amigo, forte abraço, meu irmão, muito obrigado pela presença na live. Ora, que igreja é essa, pessoal? Qual a igreja? Novamente perguntando que o cristão deve evitar. Se você é cristão, você é cristã, você não deve fazer parte jamais dessa igreja. Vamos lá. Primeiro eu quero trazer algo aqui para fundamentar o que eu vou falar nesta live, neste vídeo. Pois bem, o ser humano ele tem várias necessidades. O ser humano possui vários tipos de necessidades, vocês sabem disso. Inclusive existe ali a pirâmide de Maslow, né? O Maslow, um sociólogo americano, desenvolveu uma pirâmide colocando ali as necessidades que um ser humano comum ele possui. Dentre as necessidades que um ser humano possui, ele tem a necessidade de pertencimento, ele tem a necessidade de pertencer a algo, pertencer a um grupo. O ser humano tem essa necessidade, por ser um ser social, ele tem essa necessidade. Eu achei aqui algo interessante, bastante simples aqui e, né, dá para todos nós entendermos, que diz assim, construindo o sentimento de pertencimento. Quando se perde esse sentimento, construí-lo novamente é tarefa árdua para muitos. Primeiro vamos saber aqui o que é pertencimento, tá? Vamos saber, vou voltar um pouquinho aqui e depois a gente continua com a explanação.
Pertencer significa ser aceito como parte de algo, de alguém, de algum grupo. A palavra é simples, mas o conceito dela é grandiosamente importante. Sentir parte de algo é uma necessidade humana, assim como a necessidade de comer e dormir. Todo ser humano precisa ter esse sentimento de pertença. Vivemos em sociedade desde que nascemos, em grupos de amigos, igreja, comunidades, depois no trabalho. Então, vou ficar aqui, já é o suficiente para eu trazer aqui a explicação do porquê ou qual é a igreja que o cristão ou a cristã não deve pertencer. Vamos lá. Essa necessidade de pertencer a um grupo social leva muita gente às igrejas. Nós sabemos que existem duas igrejas. Existe a igreja organismo e existe a igreja organização. A igreja organismo, ela é composta de todos aqueles que são chamados pelo Senhor. Todos os chamados e chamadas por Ele. Essas pessoas fazem parte da igreja organismo, independentemente da denominação, da organização denominacional a qual ela pertença. Ela faz parte da igreja organismo. Essa igreja, independentemente de espaço geográfico, independente de tamanho do ministério, do tamanho da igreja, se a igreja só tem 2 igrejinhas ou se ela tem diversas igrejas, isso aí independe. A igreja organismo composta pelos salvos, pelas salvas, pelos chamados, aqueles que o Senhor e aquelas que o Senhor quis chamar, não tem aí placa, não tem CNPJ, não tem endereço na rua tal, número tal, ou na avenida tal, cidade tal, bairro tal. Todas essas pessoas, o Senhor as conhece. E tem a igreja organização, aquela igreja que possui CPF, CNPJ, está localizada em um determinado espaço, né, em uma rua, em um bairro. A igreja organização, ela tem ali todo um processo administrativo, de administração daquela organização, a contabilidade, enfim, são várias coisas como nós sabemos. Pois bem, quando uma igreja, organização, ela é fundada, seja lá com o nome que for, há uma pesquisa aí que diz que só no Rio de Janeiro 8 novas igrejas são abertas por dia. Quando uma igreja é aberta, quando se aluga uma sala, se aluga um galpão, ou se constrói até e se coloca ali uma placa, muita gente é atraída para esse lugar. Vários tipos de pessoas são atraídas por esse lugar. Boa parte dessas pessoas são pessoas que vão simplesmente para atender ou preencher essa necessidade de pertencer ou se sentir pertencente, se sentir parte integrante de um grupo social. Só que ela não encontra em outro lugar uma receptividade como ela encontra na igreja. Ou seja, ela não consegue se afiliar a um clube, ela não consegue pertencer a um grupo mais elitizado, a um grupo mais intelectualizado. Como a igreja, as portas ficam abertas para qualquer pessoa que queira entrar, ela acaba entrando, essa pessoa, e acaba, com o passar dos dias, dos meses, ela passa a se sentir integrante, parte integrante daquele grupo. E ela vai se sentindo, inclusive, na possibilidade de ascensão ali dentro, quando houve alguém, muitas vezes de uma forma precipitada, dizer: olha, você tem chamado, você vai ser um obreiro, você vai ser uma obreira, seu chamado é para ser pastor. Ora, aquela pessoa que estava lá, rejeitada pela sociedade, que não encontrava um grupo ao qual se integrar, ao qual um grupo que ela pudesse se sentir parte integrante, ela
vai se sentir naquela denominação, naquela igreja, ela vai se sentir valorizada e aí vai despertar nela o interesse de ascensão ali dentro. Porque dentro do grupo, ela além de ser agora parte integrante daquele grupo, ela vai também ter, digamos assim, essa oportunidade de ser alguém. Por exemplo, ela vai deixar de sentar no último banco e ela tem possibilidade de sentar-se lá na tribuna. Ou ela pode chegar a reger um coral, ou seja, é uma pessoa que ela vai ali se acostumando dentro da igreja. Ela não faz parte da igreja organismo, ela faz parte da igreja organização, ela faz parte de um grupo social. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ora, onde é que você quer chegar com tudo isso? Vamos chegar lá. Vocês lembram e vocês conhecem muito bem o que está escrito em Mateus 7,21. Mateus 7,21, em que o Senhor Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Perceba o seguinte, ele diz, mas Senhor, não profetizamos nós em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não fizemos isso e aquilo, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Ou seja, pessoas que estão dentro da igreja, organização, e possuem até cargos, mas não pertencem à igreja organismo. Quando eu digo que nunca faça parte dessa igreja, é dessa igreja. É dessa igreja. Ou seja, uma igreja dentro, é um grupo que, na verdade, não constitui a igreja verdadeira, independentemente da denominação. Pode ser Assembleia de Deus, Ministério Missão, Ministério Belém, Ministério Madureira, Ministério Cardebrais, a igreja que agora, Assembleia de Deus do Brás, pode ser presbiteriana, pode ser adventista, pode ser a batista, pode ser a que for. Pode ser a que for. Dentro dessas igrejas tem um grupo que só está ali como igreja. Está ali como igreja. Mas é um grupo que não pertence à verdadeira igreja. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante. Porque tem gente nociva, tem gente dentro das igrejas que estão com a única finalidade, com o único objetivo de destruir, porque elas, dotadas de egocentrismo, de uma necessidade ou de um desejo de poder, de ascensão dentro da igreja, ela acaba minando a verdadeira igreja. Elas acabam ali levando dissensões, intrigas, elas levam ali discórdias, elas levam ali inimizades, elas vão para a igreja para disputar quem eu faço melhor. Então, e muitas pessoas têm esfriado na fé, muitas pessoas têm, digamos assim, até abandonado, deixado as igrejas por simplesmente se decepcionarem com... Dá licença aqui, pessoal. Tem um pessoal aqui ligando, mas depois eu ligo de volta. Então, assim, elas entram na igreja e vocês podem observar, elas não possuem amor nenhum pelo outro, elas não têm nenhum tipo de consideração e elas, quanto mais dividir, é melhor. Elas minam a liderança, elas, enfim. Esse grupo é um grupo que está dentro da igreja. Eu sei o que eu estou falando, tá? Eu sei o que estou falando. E com certeza, se você é um cristão, uma cristã sincero, sincera, você sabe muito bem o que eu estou falando. Existe a igreja organismo, a igreja dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E existe aquelas pessoas que estão ali dentro porque foram atraídas por um grupo e por elas terem a necessidade de pertencer a um grupo, elas entram
se misturam, se tornam parte integrante da igreja, a organização, muitas vezes estão com carteirinha de obreiro, né? Então estão com carteirinha de obreiro, conseguiram, através de muitas coisas, bajulações e tudo mais, chegaram a determinada posição e ali só faz trazer estragos, só faz dar estragos, só faz trazer coisas prejudiciais. Ora, isso aí é novidade? Não. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que haveria sim gente desse tipo e gente dessa natureza, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Se nós lembrarmos aqui, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele, no capítulo 3, olha o que é que ele diz aqui, olha o que é que ele diz. 2 Timóteo, capítulo 3, diz aqui, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E aí vem trazendo. E tem várias outras passagens aqui na palavra que falam de pessoas que estão em templos de pedras, em templos. Eu não sou contra, entendo o que eu estou falando. Eu acho que tem que ter um local para adoração, um local para cultos, embora o culto tenha que ser no lar, tem que ser no trabalho. O culto é o culto racional. O culto ele é permanente, né? Ele não é só dentro a igreja ali como uma estrutura, digamos assim, um templo. A igreja como templo, embora nós sejamos pedras vivas, o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós. Não é um prédio, mas um prédio, um templo, né, feito de pedras e de cimento, enfim. Eu acho que é necessário para um ajuntamento, para uma reunião, para que ali as pessoas que professam a mesma fé se reúnam e adorem e aprendam umas com as outras, enfim. O detalhe é que nesses templos, nesses locais, pessoas de diversos tipos são atraídas. E aí você fica como que tivesse duas igrejas. Aquelas pessoas que realmente são bem intencionadas, aquelas pessoas que estão ali realmente para adorar, para louvar, para glorificar, para ajudar o irmão, para poder ensinar, para poder aprender da parte de Deus. E existem aquelas pessoas nocivas que vão ali para daquele mesmo local e que vão apenas trazer prejuízo. Elas vão, como eu já disse anteriormente, levar discórdia, levar intriga. A essa igreja, entre aspas, o cristão nunca deve pertencer, porque às vezes tem verdadeiro cristão que dá ouvido, que empresta o ouvido para esse tipo de gente. A pessoa que vai levar fofoca, a pessoa que vai levar a discordância, a pessoa que vai levar... Tem gente que vai para a igreja e ele não vai ver como é que o outro está vestido, se a irmã foi com o mesmo sapato, se foi com o mesmo vestido, se foi com a mesma bolsa. Esse tipo de gente, quando sai do culto, diz assim, o culto para mim não foi bom, não. O culto para mim não foi bom. Quer dizer, ela foi cultuar. Se o culto não foi bom, é porque ela não foi cultuar. Ela foi assistir culto. Ela foi assistir e assistir. Ninguém vai à igreja para assistir, vai para cultuar. E se ela diz o culto não foi bom, é porque ela não cultuou.
Dá para entender? Porque se ela tivesse ido cultuar, se ela fosse com a verdadeira intenção de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de glorificar o nome dele, de louvar o nome dele, ela sairia de lá regozijada, renovada e não falando mal, e não falando mal, cuspindo gafanhotos. Enfim, tem gente que entra nesses grupos, formam uma espécie de igreja paralela, é um exército de duas fileiras e traz prejuízo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que fica dentro de uma igreja, enquanto ela não vê a igreja destruída, ela não sossega. Aquele tipo de gente que entra em grupos, e aí eu posso abrir mais aqui, tem gente que entra em grupos só para destruir, só para acabar, levar discórdia, levar briga, entende? Tem gente que faz assim, tem gente que entra num grupo social ali e enquanto ela não acabar com tudo, você já viu esse tipo de coisa? Tem gente que é assim, ó, você pega, a pessoa vai, abre a porta de casa, a pessoa entra, dá todo o apoio e ela vai e destrói aquela família que a acolheu. A igreja não é diferente. A igreja tem isso, E o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, precisa estar atento para não dar ouvido a esse tipo de gente, não se misturar com esse outro tipo de igreja, esse outro tipo de grupo, não entrar na jogada. Porque esse tipo de gente começa com uma conversinha. Eu não gostei disso, eu não gostei do que fulano disse, eu não gostei. Olha, quando começa assim, é problema, Então, não podemos de forma alguma pertencermos a esse tipo de grupo, a esse tipo de igreja. Então, volto a repetir, independentemente da denominação, se é uma denominação que não apresenta, digamos assim, práticas que firam a sã doutrina, independentemente da denominação que seja, ela tem ali o seu grupo, os seus membros que são verdadeiramente cristãos, verdadeiramente são cristãos e são cristãs, pessoas sinceras, pessoas que estão ali realmente buscando a presença de Deus, que estão realmente buscando ali uma resposta de Deus, que estão ali para adorar, enquanto tem gente que está para perturbar, gente que está para destruir, gente que está para dividir, gente que está para falar mal, gente que está, sabe, é esse tipo de gente, esse grupo que a gente tem que evitar. Deixa lá, a gente não pode mexer. Vamos expulsar, não. É o joio e o trigo. Deixa lá. Essas pessoas precisam ser tratadas. Pessoas que foram atraídas apenas por um grupo a qual elas viram a oportunidade de pertencer a um grupo com, inclusive, potencial de ascensão dentro daquele grupo. Infelizmente, muitas dessas pessoas conseguem atingir postos, conseguem atingir, como se dentro da igreja houvesse uma escada, na hierarquia em que a pessoa fosse subindo. E na igreja é diferente, a escada ela desce. Ou seja, quanto mais você é consagrado, consagrada, você tem que se humilhar mais. Você tem, quando fala a palavra ministro, eu sou ministro do evangelho, muitos se orgulham. Ministro, eu sou ministro, E tem muitos aí que desconhecem a raiz, desconhecem no original o que significa ser ministro. O ministro, no verdadeiro sentido da palavra, é aquele que mais trabalha, é aquele que mais empenha, que mais coloca, digamos assim, força no exercer do trabalho. Ele tem que ser mais humilde, ele tem que ser mais, digamos assim, mais voltado para as coisas espirituais e não buscar regalias, como alguns buscam regalias. Nos títulos, se escondem atrás de títulos buscando regalias. São pessoas que entraram no grupo apenas por uma questão de pertencimento, apenas para se sentir pertencentes a um grupo, a um determinado grupo. E como a igreja hoje está muito em evidência, porque é muito fácil, principalmente
no Brasil, a pessoa abrir a boca e dizer que é crente, dizer que é cristão, é muito fácil, porque não tem perseguição, porque não tem, né? Não tem. Então, a igreja está aberta aí e vem todo tipo de gente, digamos assim, todo tipo de gente. Quando eu falo de tipo de gente, eu estou falando de gente mal intencionada, tá? Estou falando de gente que entra mesmo para destruir. Ela pensa que a igreja é a casa dela, e olhe lá. E ela tem que fazer, tem que ser da forma que ela quer, tem que ser da forma que ele quer. E aí eu não vou entrar nem agora no mérito aqui na questão da politicagem que tem dentro da igreja, a politicagem. Quando eu digo a politicagem, não é? Esse aí já é uma outra história da política externa, digamos assim, que está fora das paredes, que está fora da organização. Estou falando de uma política interna, a depender do tamanho da igreja, uma política interna que existe, né, que vai prejudicando uns, e não é à toa aí que muitos pastores, inclusive, têm tirado a própria vida, porque é uma coisa muito complicada. Então, pessoal, muito cuidado precisamos ter, muito cuidado, muita atenção, porque esse tipo de gente, ela geralmente é só para trazer prejuízo, só para trazer discórdia, volto a dizer, trazer inimizade, dissensão, disse-me-disse, né, dentro da igreja. A esse grupo, o cristão, aquela que tem chamado deve evitar ao máximo, esperar, então somente em Deus, esperar nele, porque é ele quem chama, é ele quem escolhe, não é vontade humana, tem que ser a vontade de Deus, é esperar nele. E volto a dizer, muitas pessoas têm se decepcionado, muitas pessoas têm saído porque vai para a igreja e pensa que ali ela vai encontrar um determinado tipo de convivência, e quando ela percebe que ali está tendo fofocas, que ali está tendo, inimizades, que ali está tendo gente querendo puxar o tapete da outra, né? Pessoas que vai e quer puxar o tapete. Acontece muito isso também, infelizmente. E eu já passei muita coisa, e já ouvi muita coisa, né, dentro de igrejas, e a gente sabe como é que funciona, e as pessoas, muitas vezes, pessoas boas, pessoas que ficam tristes, ficam entristecidas porque não entendem como é que pode uma igreja ser assim, mas é porque ali tem pessoas, ali tem gente que não pertence à igreja organismo. Ali tem pessoas que se infiltraram, não estou dizendo que foi intencionalmente, mas ela vira um grupo, viu a igreja, portas abertas, ela entrou, foi abraçada, foi acolhida, ela ficou ali, ficou dentro da igreja, foi ficando, passou um dia, passou 2, 10, 3, daqui a pouco dá um cargo, ela começa a se sentir o que ela não via na sociedade, em outro grupo, ela está vendo ali dentro da igreja, e daqui a pouco ela começa a se sentir dona, proprietária. E isso eu digo para todos os níveis. Tem pastor que acha que ele é dono da igreja. Ele diz, a minha igreja não vai... A minha igreja, ele se acha dono da igreja. Ele pode ser dono da igreja, a organização, aquela que tem lá o CNPJ, aquela que tem... E nem isso é dele, porque enquanto Deus quiser que seja. Porque até os nossos dias de vida, né, nós dependemos de Deus para isso. Mas tem gente que se acha, eu sou dono da igreja, tem que ser como eu quero, eu consagro quem eu quero, eu mudo quem eu quero, eu boto, sabe, esse tipo de coisa. Deus está de lá, está do lado de fora. É como Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro e sei. Eis que estou à porta. Se está à porta, está do lado de fora. E, infelizmente, quando a pessoa chega a esses graus, digamos, elevados dentro da igreja, né, eles começam a conduzir a obra de uma forma totalmente fora dos padrões bíblicos, daquilo para o qual Deus colocou um líder ali na frente. Deus não chama ninguém para
essa pessoa se aparecer. Se aparecer. Porque quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo mesmo diz: eis que eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Tá? Aí, Paulo vai falar sobre isso também, o apóstolo Paulo, ele dizendo: uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Jesus. Quer dizer, é aquele pessoal também, né, que não tem disciplina. Então há uma divisão dentro, né? Um diz eu sou de fulano, outros eu sou de cicrano, outros eu sou de beltrano. Não, eu sou, e aí fica assim essa divisão. Esse tipo de grupo, esse tipo de igreja, né, que é um grupo, nós jamais devemos pertencer. Então, eu não sei qual é a sua denominação, mas que dentro da sua denominação é você buscar justamente o grupo, aquelas pessoas que você vê que são pessoas de oração, que são pessoas que não se deixam levar por fofoca, são pessoas que não entram em conflito com outras pessoas. Desses afasta-te, né? Como diz a Bíblia, afasta-te. Pessoas maldizentes dentro da igreja, com maledicência, com inveja, você percebe, a pessoa não se alegra com a vitória do outro. Se a pessoa vai lá, conta um testemunho de vitória, a pessoa vai e se entristece. Porque ele ganhou, eu não ganhei, porque Deus abençoou ela e não me abençoou. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de sentimento, que é o que nós precisamos evitar e ficarmos afastados dessas pessoas, esperando em Deus que essas pessoas sejam transformadas. Tá? Dione Maria de Jesus, pastor, bom dia, desejo melhoras aí para vocês, obrigado, amém. O número de evangélicos no Brasil cresce absurdamente, porém a violência, a corrupção, divórcios e outros não diminui. Por que será? Mas é justamente isso, aquilo que eu estava falando, né? Aquilo que eu estava falando, a questão não é quantidade, a questão é qualidade. O número de cristãos cresce, de membros de igrejas cresce justamente por isso. Geralmente são igrejas não são templos chamativos, templos, a pessoa tem ali, ela tem acesso, ela entra, ela se sente bem ali no grupo, ela gosta das músicas, ela gosta, daqui a pouco aquilo que ela não gosta, ela vai querer mudar. É esse tipo de coisa. A pessoa ela não está ali com o objetivo de adorar a Deus, ela está ali para atender a necessidade de pertencer a um determinado grupo, porque ela sente necessidade de pertencer a um grupo. E quando ela pertence àquele grupo, ela começa a querer transformar aquele grupo e colocar aquele grupo com as características que ela acha que tem que ter. Já viu isso? A pessoa entra, quando ela se integra ao grupo, ela começa a botar defeito. Essa cortina, não gostei da cor. Tem que trocar aquilo ali. Tem que trocar. É porque não entra para adorar. É claro que tem coisas que você pode resolver em comum acordo, chegar ali um denominador comum, em reuniões, e para isso existem as reuniões administrativas. Agora quer chegar impondo, quer chegar determinando, olha, dessa forma tem que ser assim. E pior que isso, levando brigas, divisões, dissensões, por inveja, implantando a discórdia dentro da igreja. Esse grupo é que nós devemos evitar. Esse grupo o que nós, ao detectarmos, é aconselhar essas pessoas, é tentar até resgatá-las através dos conselhos, mostrando dentro da palavra que aquilo está errado. Mas infelizmente assim, é bíblico, gente. É bíblico, não é nada que... Volto a dizer aí que eu falei para vocês, Mateus 7, né? Lá em Mateus 7, 21, o Senhor Jesus disse assim, que naquele dia muitos dirão assim, Senhor, né?
não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos milagres? Em teu nome não curamos enfermos? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Então nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E quem é que fica dizendo Senhor, Senhor? Quem é que fica profetizando que operação de milagres e tal? Tá fora da... Não, está lá dentro. Está lá dentro, fazendo tudo isso. Porém, o Senhor não os conhece. Por quê? Porque o coração está cheio de amargura, o coração está cheio de coisas ruins. Né? E é por isso que temos que ter toda a atenção. Então, olha a minha mãe aí. Tá, um beijo aí para a senhora e para o pai. A Ivanete Ribeiro se colocam em evidência dentro da igreja porque tudo que veem ou escutam vão correndo contar para o líder, objetivando ganhar cargo. Isso, Ivanete, exatamente. Exatamente. E um líder que ouve fofoca e ele não repreende, ele não exorta, esse líder também não é líder. Ele não foi chamado por Deus para estar ali. Porque um líder que é um líder chamado de Deus para estar ali, na função de líder, ele vai chamar aquela pessoa e vai exortá-la. E vai dizer: olha, não faça isso, minha irmã, não faça isso, meu irmão. Isso que você está falando, isso aí não agrada a Deus. Isso traz discórdia, isso traz divisão. Não faça assim. Entende? Mas o líder que dá ouvido, ou que gosta, porque ali ele fica sabendo quem é quem, fica sabendo, ele está na mesma situação. Ele está na mesma situação. Edné Freitas, verdade, porque se nós formos para ver, seja lá o que for, nós não vamos morar nas mansões celestiais. É verdade. Deixa eu ver aqui, me parece que o presbítero Wagner, não sei se ele ainda está aqui. Presbítero Wagner. Ah, cheguei agora, o que se trata? A paz do senhor presbítero Wagner. É porque eu estou olhando aqui para a câmera, de vez em quando que eu olho. Antônia Lima, esse tempo da exortação está longe em tempos atuais, é verdade. É verdade. Infelizmente hoje o que se tem é um jogo de interesses, muitas vezes tem muita coisa em jogo, mas o Senhor tem os dele, né? O Senhor tem aquelas pessoas que ele chamou, que ele escolheu, que ele convocou, e ele conhece cada um, ele conhece quem é quem. O que eu digo aqui, o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, aqueles que têm um verdadeiro chamado, aqueles que têm a convicção do chamado, precisam manter aí a cautela, a vigilância, para não se misturar, dar ouvido a essas pessoas que a gente detecta, porque é fácil detectar essas pessoas, tá? A essas pessoas que estão na igreja, mas não pertencem à igreja organismo. Elas têm carteira da igreja organização, ela tem número de membro daquela organização, da igreja organização, a que tem CNPJ, ela tem até carteira ali de líder, de um diácono, de um presbítero, de um pastor, de um evangelista, de um missionário, mas na verdade ali ela conseguiu aquilo usando de subterfúgios, usando de fofocas, usando de mentiras para atingir ali aquela posição, mas o intuito maior é justamente esse, que existe um plano maior no mundo espiritual para a desorganização, a desestruturação. Assim como o inimigo das nossas almas luta para desestruturar uma família, ele luta também para desestruturar uma igreja. A igreja organismo, ela ser prejudicada por conta de um grupo que está inserido no meio desses que tem o verdadeiro chamado e que vão ali agir para tirar a sintonia, para perturbar o culto, modificar a liturgia do culto,
Porque, infelizmente, hoje, se tem muitas vezes é muito barulho, pouca palavra, pouco ensino, pouco quebrantamento. Existe muito barulho, muita zoada. Né? Igual siri na lata. Você pega um siri, bota dentro da lata e faz maior barulhão. Babá, igual. Tem, infelizmente, assim. Tem cultos que são verdadeiras zoadas, barulhos. Antigamente você fazia uma vigília, a vigília era de oração. Hoje você quase não vê oração em vigília. Você vê barulho. Né? Você vê muito barulho. E um pregador querendo disputar com outro pregador, né? Querendo ser melhor, preguei melhor, quebrei tudo. É aí um negócio de quebrei tudo, fiz isso, fiz aquilo. Quer dizer, barulho, e você não tem uma palavra de conserto, você não tem uma palavra de exortação, você não tem uma palavra que você saia ali regozijado, porque até a repreensão de Deus faz com que você saia alegre do culto. Uma palavra exortativa, você sai quando vem da parte de Deus, você sai feliz. Mas o que hoje existe são, muitas vezes, estratégias promovidas por esses grupos que estão dentro das igrejas, que na verdade estão ali como se estivesse administrando uma empresa. Então, cada vez mais músicas bizarras, que se dizem músicas evangélicas, com letras que não tem nada a ver com nada, e que não é apenas para fazer dinheiro, para poder vender CD, vender, enfim, e pouca conversão. É conversão, estou falando de conversão, não estou falando de adesão, porque grupo, a pessoa vai lá e faz a adesão ao grupo. Então a pessoa chega na igreja, gosta da música, tá o ritmo lá que ela gosta, a música no ritmo que ela gosta, aquela barulheira que ela gosta, né? Tá vendo lá, ela olha e a igreja está configurada certinha para ela. Aí ela vai, ao invés de se converter, de passar pela experiência maravilhosa de conversão, começar o processo, na verdade, de conversão, primeiro de aceitação do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o que é que ela faz? Ela faz uma adesão. Quando diz, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para ela ali, ela está assinando um contrato com um clube, com a organização, um grupo social que ela vai pertencer. Então, assim, por quê? Porque o culto foi preparado, na verdade, não para cultuar a Deus, mas para trazer ali uma forma que agrade a pessoa que venha de fora e ela não se assuste. João Batista, quando pregava no deserto, dizia: raça de víboras, quem vos avisou da ira vindoura? E muita gente vinha, para se batizar. Infelizmente, gente, meus irmãos e irmãs, lembremos que o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: olha, vocês vêm atrás de mim por causa da comida e da bebida. Vocês estão vindo atrás de mim, falou para a multidão, por causa da comida e da bebida. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não entrará no reino de Deus. A maioria foi embora, a multidão foi embora. Então tem pessoas que estão, grupos dentro da igreja que não pertencem, grupos que não pertencem ao grupo, porque só existe um grupo, a igreja é organismo, e existem outros grupos que formam uma outra espécie de igreja, e é essa outra igreja que nós nunca devemos pertencer. A igreja dos fanfarrões, daqueles que vão com interesse, todo tipo de interesse pessoal, que em vez de amar o outro, humilha o outro, quer pisar no outro. Infelizmente é isso que acontece. Estão fazendo da casa de oração casa de negócios. Eu fico muito triste com isso. Imagine Jesus, Constantina das Graças, isso mesmo, irmão. Tânia Polegato, Deus me deu uma nova chance e pude voltar para Ele. Amém. Irmã Tânia, amém. Ivani Alves,
boa tarde, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Débora. Missionário Antônio Lima, tudo isso que o senhor está falando é muito sério. É verdade, é muito sério, minha irmã. É muito sério. Outra coisa, gente, quantidade não é qualidade. A igreja no Brasil está crescendo, sim, mas de que forma? Crescendo em número de convertidos? Não é? Em número de convertidos? De pessoas que verdadeiramente tiveram um encontro real com o Senhor Jesus? Ou de pessoas que vão no oba-oba? De pessoas que entram para implantar ali a sua tese, a sua visão, né? Porque é assim, aí vamos modificar as coisas. Tem até um filme interessante de um teólogo que ele vive, parece que é no século XVII, século XVIII, uma coisa dessa, e ele quer modificar umas coisas na Bíblia para a Bíblia ficar atraente. E depois ele viaja no tempo e vai ver a igreja no futuro só por conta daquilo que foi modificado, que foi alterado. E ele ficou sem acreditar. Onde está a verdadeira adoração? Aonde está o verdadeiro quebrantamento? Onde está os verdadeiros adoradores, adoradoras? O bom é que a gente sabe que o Senhor conhece. Quem é quem? Missionário Antônio Lima, pastor, aqui no Maranhão tem muitas igrejas escuras, ninguém vê nada. Ô, minha irmã, Thelma Vieira, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe pastor Rafa, Tá tudo aqui, gente, ó. Tudo aqui, ganhei até no Ceará. Aqui eu ganhei essa Bíblia no Ceará, peguei nela aqui, foi dado pelo pastor lá, pastor Moacir e a irmã Socorro, né? A esposa do pastor Moacir, presidente de Messejana, no Ceará, no centenário das Assembleias de Deus, no Ceará. Passei 17 dias lá. Então, o Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus disse assim para os fariseus: olha, examinais as Escrituras. Olha só, gente, examinar não é passar os olhos. Examinar não é passar os olhos. Um médico, tem médico que você entra, o médico pergunta assim: o que é que você tem? Aí dá vontade de dizer: se eu soubesse, não estaria aqui. Eu vim aqui para saber o que é que eu tenho. Eu vim aqui justamente para isso, para saber o que é que eu tenho. Mas geralmente assim, o médico, aquele tipo de médico que não olha para você, né? Eu tive um desse num quartel, né? No quartel eu tive um médico assim, ele cabeça baixa, com a caneta na mão. Você tem o quê? Aí eu falei, ele Benzentacil, passou. Passava Benzentacil para todo mundo, todos os colegas que chegavam lá e passavam Benzentacil. Então assim, resultado, eu até me perdi aqui no que eu estava falando. Sim, me perdi. Se alguém lembrar aí, por favor, me perdi. Fui lembrar e eu não estou muito bem, né? Sentindo aqui, estou com uns sintomazinhos aqui, chato, né? Chatos, uns sintomazinhos chatos aqui de... Mas, enfim, pessoal, daqui a pouco eu lembro. A Bíblia, olha, está tudo aqui. Ela não deixa ninguém enganado. A Bíblia não deixa ninguém enganado, tá? Ah, sim, estou falando do examinar. Examinar as Escrituras. Então, assim, examinar, quando o médico vai examinar, ele vai fazer o quê? Vai te auscultar, ele vai passar exame de sangue, vai passar diversos exames, ele vai te examinar para detectar o que você tem. Quando Jesus falou para os fariseus, para os escribas, olha, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que justificam de mim, porém vocês não querem vir até a mim.
Ou seja, vocês examinam as Escrituras, examinam, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testificam de mim, né? Porém, vocês não querem vir até a mim. Então, nas igrejas, muitas igrejas não, todas as igrejas, todas. Não vem ninguém para cá dizer, minha igreja não é assim. Tem um grupo lá dentro da igreja, um grupo dentro da igreja que pode observar. E quanto maior for a igreja, maior é o grupo de gente que, infelizmente, está ali só por estar. Só por estar, não. Estão com a intenção que não é a verdadeira intenção de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora. A Bíblia nunca não está atual como nos tempos atuais. É verdade, a Bíblia nunca esteve tão atual como em tempos atuais. Verdade. Abrindo campanha para Deus lhe abençoar. Ivanete, a gente está vendo mulher abrindo campanha para Deus lhe abençoar com o esposo e termina se envolvendo com um homem casado. O homem larga a esposa para ficar... Mas é justamente isso, são os escândalos. Gente, isso é bíblico, são escândalos. É mister que vem os escândalos, né? Mas é justamente isso. É justamente isso. Então, precisamos justamente de termos essa convicção e essa maturidade de saber que tudo está escrito. Nós não estamos enganados. O que eu falo é o seguinte aqui: não podemos pertencer a essa igreja, tá? Não podemos fazer parte desse grupo que está dentro da igreja, buscando nos deixarmos influenciar por esse tipo de pessoas, porque é muito complicado. A pessoa acaba se deixando levar, a pessoa fala uma coisa no ouvido, e eu não estou dizendo que muitas vezes essas pessoas são gente ruim, não. Tem pessoas que elas estão lá, que não pertencem à verdadeira igreja, e são pessoas boas, são pessoas que convidam você para a casa dela, que geralmente estão te agradando, presenteando, e são pessoas que estão com um sentimento ruim no coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É vigilância. Por isso que o Senhor Jesus disse, vigiai, primeiro vigiar, e orai. Porque na verdade o espírito está preparado, mas a carne é fraca, disse o Senhor Jesus. Então temos que detectar, se alguém me chama para a casa dele, pastor, vem aqui e tal, e olha, aqui, sabe, e começa aquela conversa muito, e começa a falar mal do irmão, pastor, vou te falar uma coisa aqui, pastor, tal, não leve a mal não, mas fulano, está fazendo isso e isso e isso. Tá? A minha obrigação é chamar a atenção desse irmão ou dessa irmã e exortá-lo, ou exortá-la, dizendo, irmão, minha irmã, vamos aqui orar por esse irmão, não faça mais isso, né? Procure orar, procure interceder, mas não faça isso. É esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Jucimara Teixeira, todos os lugares existem pessoas que não acrescentam nada. É verdade. Muito obrigado, Maria. Boa tarde, pastor, adoro o seu trabalho. Muito obrigado. Desculpe aí, pessoal, estou com um pouco de dor de cabeça aqui. Ontem, sabe, sintomazinho meio ruim aqui. Mas vamos lá. Tônia Lima, chamar os dois. Isso, exatamente. Aí eu ia falar até sobre isso. O que a missionária Antônia Lima está falando aqui, quando há uma desavença entre duas pessoas na igreja e uma vem falar da outra, olha, fulano ou então fulano falar é chamar. É chamar. Os dois ou as duas na sala, no gabinete pastoral e ter uma conversa.
olha, o que é que está acontecendo, tal, isso aqui, para poder cortar o mal pela raiz. Entendem? Augusta Machado, boa tarde, Casal Maravilha. Boa tarde, Augusta Machado. Muito obrigado. Eu não vejo igreja, porque igreja somos nós. É isso que eu falei, a igreja é organismo, Jucimara. A igreja é organismo, ela não tem placa, ela não tem CNPJ, ela não tem endereço. A igreja é organismo, ela é composta de todos aqueles chamados e chamadas pelo Senhor. Todos que estão nele, a igreja é organismo. Ele diz, aquele que não está em mim, né? Ele é a videira verdadeira. Nós somos os galhos, os ramos. Estamos nele. E só tem vida quem nele está. Essa igreja é organismo. Agora, eu, como parte da igreja organismo, eu posso ir me reunir com os irmãos em um local para adoração, para estudo da palavra, para... Aí, é nesse local que algumas pessoas se infiltram, porque vem ali, primeiramente, um grupo social que a aceita como integrante. Então, ela faz uma adesão ao grupo. Ela levanta a mão, aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquela coisa toda, e ela vai ali, mas como forma de adesão, e vai pertencer ao grupo. Geralmente, esse tipo de gente é o que cria problema dentro da igreja, que cria divisão, discórdia, dissensão, esse tipo de coisa. Né? Mas tá bom, pessoal. Muito obrigado, tá? Vou sair. Ainda não estou muito bem. Orem por mim aí pela saúde, porque ainda não estou muito bem. Tá? Hoje eu estou melhor que ontem. E só consegui dormir hoje 8 da manhã. 8 horas da manhã. E assim, segurar um pouquinho a garganta aí pra gente fazer outra live daqui a pouquinho, tá bom? Exatamente, a missionária Antônia Lima, esse tipo de gente se infiltra, não só na igreja, mas em todos os lugares. É verdade, todos os lugares. É o que eu digo, missionária. Às vezes a pessoa entra, a igreja é o grupo mais fácil. Ela não consegue pertencer a um grupo de intelectuais, a um grupo digamos, de pessoas influentes numa determinada... Ela vai assim, ela precisa encontrar um grupo para se encaixar. E, geralmente, a igreja é o grupo mais próximo, mais fácil, mais acessível. Tá? Então, ela vai e entra. E quando ela entra na igreja, que ela percebe que a igreja tem uma estrutura e que nessa estrutura ela tem digamos, uma possibilidade de ascensão, aí pronto, ela se instala ali e ela vai, com o tempo, ela vai tomando conhecimento das coisas, como funciona, e ela começa a querer botar aquele grupo. Às vezes, estamos falando de igreja, às vezes é uma igreja centenária e ela quer modificar o estatuto, ela quer modificar a forma da liturgia, ela quer modificar a forma da adoração, ela quer substituir o estilo dos hinos, ela quer botar da forma que ela acha que tem que ser, porque tem que agradar a ela. Eu estou botando uma pessoa aqui, mas entenda também como sendo um grupo de pessoas que pensam da mesma forma, que estão na mesma vibe. Então é assim que infelizmente funciona. Não verifiquei pressão ainda não, rapaz. Estou aqui, 30 dias a gente sai de casa, eu saí 2 vezes. E realmente eu vou aqui. E onde vai discriminada pelo adepto orgulhoso. Onde a falsa impressão que causa é enganosa. Acredito que por isso que pastores e missionários sempre precisam viver mais isolados. Missionária, a questão toda é essa, né?
é justamente essa, a depender do trabalho que um pastor faça, quanto mais isolado ele estiver, melhor. Né? Quanto mais à parte, quanto mais consagrado, uma vida consagrada, melhor. Porque senão, não consegue. Se envolver demais, você acaba não conseguindo dar conta do chamado e você gasta muita energia, você gasta muito tempo e energia com situações que, digamos assim, não são relevantes e que vai prejudicar a parte principal. A parte principal. Né? Então isso é verdade. Eu tô. Eu vou ver essa questão de febre também. Outra coisa aqui, a Ivanete Ribeiro falou, preciso tomar água. Eu tô tomando. Esses dias eu fiquei praticamente 2 dias sem beber água, né? E é complicado, né? Diante dessa situação toda aí. Tá bom, pessoal, ó. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado aí, tá? Pela paciência. Eu vou abordar mais vezes esse assunto aqui. E no momento que eu tiver melhor também, eu vou trazer mais informações, inclusive dentro da Bíblia, trazer mais informações sobre isso, tá? Mas vou palpar um pouquinho aqui também a garganta para ver se eu consigo, mais tarde um pouco, fazer uma live, uma outra live. Pois é, missionário Antônio Lima, eu estou tomando aqui a vitamina C, né, a efervescente, eu até comprei. Agora, sol aqui é que está difícil. O sol esses dias está nublado, chovendo. Mas assim que começar a sair o sol aqui, às vezes a temperatura está fazendo 8 graus ainda, 9, 8 graus aqui. Mas vamos ver. Sim, graças a Deus a Marta tá bem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe. E daqui a pouquinho aí eu vou ver se eu trago uma outra live aí pra gente conversar, tá bom? Talvez a vitamina D. Precisando tomar sol aí. Tá, muito obrigado. Suco de cenoura. Obrigado aí pela dica. Tá, pessoal, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Mais tarde um pouco aí a gente retorna aí, vou trazer uma outra live aí pra gente, tá? Eu vou abordar um outro assunto. Fora disso aqui, de vez em quando eu vou trazer esse tipo aqui de informação, de mensagem, compartilhar com vocês, tá bem? Tá. Muito obrigado. Deus abençoe. Comprimidos de vitamina C. Tá bom. Tá, obrigado. Deus abençoe, pessoal. Dá licença aqui, tá? Até mais.